Somos da FATEC São Caetano do Sul e hoje iremos apresentar o tema Home Office, seus benefícios e desafios em um cenário após pandemia. Nosso trabalho é composto por eu, Adriele, Leonardo e Maíra. E agora a Maíra irá apresentar para nós a nossa agenda do nosso projeto. Boa tarde a todos, boa tarde, colegas. A gente vai falar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho do percurso, né, do nossa apresentação. Primeiro, introdução, tá? Que a gente vai falar também sobre os objetivos do trabalho, sua justificativa, entender um pouquinho o contexto aí dentro da pandemia por Covid-19, entender o que é home office, né, o significado, as vantagens e desvantagens, que é o centro da nossa pesquisa, e as nossas considerações finais, nossa conclusão. Obrigado, meninas. Foi uma satisfação trabalhar com vocês todo esse período. Vou falar um pouquinho sobre os objetivos e a justificativa, né? Onde o grande objetivo dessa pesquisa, além de investigar e analisar os impactos do trabalho remoto nas organizações e nos indivíduos, explorando as suas consequências, sejam elas econômicas, sociais, psicológicas, onde a gente procurou compreender os principais benefícios associados ao trabalho remoto, bem como identificar algumas das estratégias para melhorar o desempenho dentro desse contexto, né? A justificativa para esse trabalho é cada vez mais relevante e comum, especialmente após a pandemia do Covid-19, foi que com o avanço da tecnologia e com a alta disponibilidade e a colaboração online, muitas organizações adotaram esse modelo de trabalho, permitindo que os funcionários pudessem trabalhar fora de casa, por N locais, desde que tivesse internet e principalmente fora do escritório, que era o seu ambiente convencional. Agora eu vou contextualizar um pouquinho a questão do cenário por pandemia, pelo Covid-19, né? O que foi a pandemia? A pandemia foi causada pelo vírus SARS-CoV-2, que é um vírus altamente contagioso e de fácil proliferação. Então, ele aconteceu de forma mundial, não foi aqui apenas no Brasil, né? Ele trouxe falta de alimentos, falta de suprimentos e, principalmente, distanciamento social, tá? Por que o distanciamento social? Para diminuir essa proliferação acelerada dos vírus, foi necessário o lockdown, ou também chamado distanciamento social. Para isso, as empresas, não só empresas, mas também instituições de ensino, introduziram o trabalho home office. E quando a gente fala em home office, o que é o home office? É uma palavra de origem inglesa, né? Se a gente for traduzir ao pé da letra, home significa casa, o lar, e office, escritório. Então, basicamente, seria um escritório em casa. Mas, aqui no Brasil, a gente entende também como um trabalho remoto ou um teletrabalho, que pode acontecer em qualquer ambiente, desde que não seja na sua empresa, né, no seu escritório oficial. Podem acontecer em cowork, pode acontecer numa viagem à distância, pode também acontecer na sua casa. E ele foi introduzido durante a pandemia, pela necessidade de distanciamento social, mas é uma forma de trabalho que já acontece há anos, né? Não é uma forma nova, mas ele foi potencializado durante a pandemia pelo Covid-19. E agora a gente vai entender melhor os benefícios e desafios com a Adriele. Olá, pessoal! Agora irei falar para vocês sobre as vantagens do home office, né? Começando pelas vantagens que os funcionários têm, que é a melhora aí na qualidade de vida, já que o funcionário não tem mais aquele estresse na locomoção até ir à empresa, né? Isso aí economiza também tempo para ele, onde ele pode dedicar ao lazer, atividades físicas, aos estudos e à sua família também. Então, isso aumentou muito aí a melhora na qualidade de vida e também na flexibilidade de tempo, claro. Isso também traz um maior conforto, uma maior comodidade para ele. Ele pode estar executando aí esse trabalho de uma forma uma vestimenta mais informal, né? Algo mais confortável. E pode executar aí com essa flexibilidade de tempo, conforme eu já tinha dito, que ajuda bastante aí na organização do seu tempo para executar essas tarefas da empresa. Para a empresa, as vantagens são muitas também, porque a empresa economiza aí com espaço, né, para físico, para os funcionários, pode estar reduzindo aí nos custos,
e também economiza na energia e também no pagamento de vale transportes. Então, tem uma boa melhoria aí também para a empresa. E juntando a isso, também temos aí uma vantagem para a sociedade, porque com a redução, né, de pessoas se locomovendo para os seus trabalhos, reduz aí o trânsito, né, reduz aí aquele excesso de pessoas no transporte público, então eles conseguem atender melhor aí as pessoas, né, no transporte público, e também tem a diminuição de gases poluentes aí para a atmosfera, então acaba colaborando também com o meio ambiente. Mas, como tudo tem a sua vantagem, também há aí alguns pontos, né, alguns desafios, algumas desvantagens que irei passar aí para vocês agora. Uma delas seria a segurança de informação, né, porque a empresa não consegue controlar aí 100% o que o seu funcionário está fazendo com as informações que são fornecidas. Então, muitas vezes eles não conseguem saber se está havendo aí algum vazamento de dados, então para isso precisa ter todo um treinamento, né, um suporte para que não ocorra aí esse vazamento de informações sigilosas. Também tem a saúde e bem-estar do funcionário, que com isso ele também não consegue, a empresa também não consegue controlar exatamente como que o funcionário está trabalhando, se ele está seguindo aí as normas de ergonomia, né, está trabalhando de uma forma correta para não prejudicar a sua saúde a curto e longo prazo. E o gerenciamento de desempenho também, que é outra coisa que a empresa não consegue controlar muito bem, não sabe se o funcionário está desempenhando aí seu papel corretamente aí devido a essa distância. A falta de interação social também é um outro problema, porque muitas das vezes o funcionário, quando trabalha em casa, não tem muito contato com pessoas, né? Então, isso também acaba atrapalhando aí, porque ele entra num isolamento social, onde pode acarretar aí alguns problemas de depressão, enfim, algo prejudicial aí esse falta de contato com as pessoas. E dificuldade em estabelecer limites. Muitas das vezes o próprio funcionário ou seu gestor aí não impõe limites de trabalho porque pensa que está em casa, então pode estar fazendo aí, executando os trabalhos em uma jornada um pouco maior, mas isso também é prejudicial. O funcionário precisa ter um limite, né, pré-estabelecido para executar aí as suas tarefas. E também é uma menor produtividade. Ao mesmo tempo que muitos dizem que conseguem ser mais produtivos no home office, também tem as pessoas que não conseguem ser tão produtivas, né? Pela falta aí de motivação ou pela falta de organização, enfim. Tem pessoas que também encontram problemas aí para conseguir manter a produtividade. E também problemas na comunicação, é algo assim que as pessoas, um ponto aí a destacar, porque às vezes a empresa não consegue fornecer aí um programa, né, um sistema bom para os seus funcionários manterem a comunicação, e não é a mesma coisa de você estar presencial, que às vezes você está com alguma dúvida, alguma dificuldade, você consegue já chamar seu gestor, ele já consegue te responder, e aí consegue te explicar de uma forma melhor. Então, esse problema na comunicação também é algo assim que dá muito problema aí no home office à distância. E a falta de acesso a recursos, porque estando em casa, o funcionário não consegue ter acesso a todos os recursos que a empresa dispõe. Seria impressoras, né, algumas máquinas necessárias para poder estar executando, né, alguns equipamentos. Então, isso também acaba atrapalhando um pouquinho aí o sistema de home office. E agora o Léo irá falar para vocês um pouquinho sobre os gráficos, né, das nossas pesquisas, feitas no LinkedIn e no Google Forms. Obrigado, Adriele. Foram feitas algumas pesquisas, né, onde dentro da plataforma LinkedIn a gente executou uma pesquisa entre 3/10 a 17/10, onde a gente conseguiu obter 33 votos, que era o limite que a plataforma disponibilizava. E pensando no trabalho em home office ou trabalho remoto, que tem se tornado uma realidade de cada dia mais presente na vida dos profissionais, seja com o avanço da tecnologia, nas mudanças nas necessidades dos trabalhadores, onde muitas empresas já aderiram a este modelo, o principal desafio encontrado pelos trabalhadores ou pelos líderes foi que 46% julgam que a comunicação eficiente é o grande desafio, 30% a qualidade do trabalho, 15% a gestão do tempo e 9% a baixa motivação. Esses são os fatores que a gente encontrou durante a nossa pesquisa. No segundo gráfico que a gente apresenta agora, a gente elenca aí os benefícios que a gente viu perante a nossa pesquisa, onde uma série de benefícios podem ser elencados, como o trabalho em casa permite que você defina os seus próprios horários, a adaptação do trabalho,
o equilíbrio profissional e pessoal. O que ganhou grande notoriedade foi a melhoria na qualidade de vida, por todos os adjetivos que a Mari e a Adriele já mencionaram há poucos minutos. E agora a gente vai falar um pouquinho dos desafios, né? Um dos maiores desafios é sempre a necessidade de estabelecer os limites claros entre o trabalho e a vida pessoal. A falta de separação física entre o escritório e o lar pode levar a uma constante sobreposição de todos esses aspectos, causando dificuldade para desconectar do trabalho e relaxar adequadamente. Perante a nossa pesquisa, foram coletadas 68 respostas, onde o maior desafio foi sempre a comunicação ineficiente, dentre outros, aí cabe em destaque também a gestão do tempo, a falta de estrutura no trabalho, o controle da equipe e manter a qualidade do trabalho realizado. Agora, partindo aí para a nossa conclusão, né, nossas considerações finais, entendemos que o home office, né, ele tem sido aí uma opção para as empresas mesmo após a pandemia, né, ainda tem sido uma opção de trabalho devido aí às suas vantagens, mesmo colocando com base os desafios, ainda tem vantagens que se sobrepõem aos seus desafios, então empresas que conseguem implementar esse sistema de trabalho estão tentando cada vez mais implantar o home office com mais eficácia. E agora, Mayra, comenta aí um pouquinho com a gente sobre alguns desafios que se tornaram oportunidades, que também vale destacar. Com certeza. A gente precisa entender que o trabalho é de extrema importância para exemplificar os benefícios e os desafios. Desafios como comunicação, né? Comunicação com novos funcionários, treinamentos. Foi um desafio durante o home office, que anteriormente eram feitos só treinamentos presenciais, tirando dúvidas de formas presenciais. Que um desafio, que era fazer esse treinamento, se tornou uma oportunidade. Por quê? Começaram treinamentos à distância e treinamentos que foram gravados. Então, o novo funcionário, além de poder ter a oportunidade de assistir o primeiro treinamento, tem a oportunidade de rever esse treinamento, tirar dúvidas potenciais, criando aí uma biblioteca aí online dessas empresas de intranet. Então, muitas empresas criaram até universidades de treinamento dentro do próprio sistema da empresa. Mas é sempre importante, né, Adriele, a gente entender a cultura organizacional de cada empresa, a necessidade de cada funcionário, né? Porque não necessariamente a empresa vai se adaptar ao voltar ao presencial e também não vai ter empresas que vão se adaptar 100% ao home office. Por isso que também aí existe o modo de trabalho híbrido, né? Também, que é uma opção aí para algumas empresas que consegue dividir aí alguns dias da semana na empresa e alguns dias em casa. Pessoal, então esse foi o nosso trabalho, né? A gente detalhou aí todos os pré-requisitos e condições do trabalho, seja home office ou remoto. Agradecemos aí a toda a estrutura que o Centro Paula Souza, a FATEC São Caetano nos ofereceu e ficamos por aqui. Muito obrigada, professores, colaboradores que ajudaram a formar, né, desenvolver esse trabalho. Obrigada a todos e tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. E aí, o que vocês acharam? Acho que tá ótimo.